Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 22 de abril. E agora sim, agora nós vamos para a nossa entrevista do dia, no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da Budski. E é uma entrevista que, conforme nós anunciamos, já muito importante para você pai, para você educador, para você adolescente que acompanha aí a programação do Repórter Cultura. Nós estamos já aqui com o Elias Edenes. O Elias Edenes, que é especialista em investigações de crimes de informática, professor da Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, o DEIC, e vai conversar com a gente hoje sobre um assunto muito importante, muito relevante para a nossa sociedade. E não só aqui para Timbó, mas para toda a região. Nós temos essa entrevista sendo gravada para ir depois para o nosso YouTube, e a gente certamente vai compartilhar, e será muito compartilhada essa conversa que eu vou ter a partir de agora com o Elias Edenes, porque, de acordo com uma pesquisa, casos de suicídio e autolesão têm aumentado entre jovens e adolescentes, e entre outros fatores, a questão da internet está relacionada a esse crescimento de casos de suicídio e autolesão em adolescentes. Por isso, agora então, vamos conversar com Elias Edenes. Muito bom dia, Elias. Bom dia, Laê, tudo bem? Tudo bem, Então, melhor agora, né? Conexão restabelecida, vamos poder bater aquele reconexão. papo aí a respeito dessa A situação. sofrência, né? Parece que tudo joga contra quando a gente quer passar uma informação relevante, né? Pois então, Elias, tu passa pra gente como é que você se envolveu, né, com essa situação, com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de estudo. Claro que através do seu trabalho aí na Polícia Civil, mas como é que começou a sua participação, o seu envolvimento com o tema da nossa entrevista no dia de hoje? Laê, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no teu espaço, né? Para poder passar essas informações, é uma honra, ok? E eu sou investigador de polícia há 16 anos, né? E recentemente, há cerca de 4, 5 anos, eu passei a atuar na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Eu já tinha essa especialidade e tal, vinha relutando e vir para a capital para trabalhar na área. E ali na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, nosso métier é basicamente fraudes, né, quando envolve hackers e invasão de redes de empresa e tal. Mas nos últimos anos tem aumentado muito a demanda na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática relacionados a crianças e adolescentes, principalmente por causa dos ataques à escola, né? E nesse andar da carruagem, também começou a aportar lá na delegacia vários casos de autolesão e instigação ao suicídio. O que acontece? O pessoal, algumas pessoas, seus ouvintes, né, que também cumprimento, esqueci de cumprimentar aí, provavelmente já tem ouvido falar de grupos na internet que ficam instigando a autolesão, instigando o suicídio. Inclusive, né, também a questão do cyberbullying. O pessoal faz reuniões e acabam elegendo uma pessoa ali e fazendo um cyberbullying ao vivo, em chats, em servidores e tal. Às vezes com constrangimento, né? Que eu até vou explicar isso aí também. E a gente passou a investigar esses adolescentes, e quando a gente chega nesses adolescentes e vai analisar a vida deles ali, o que tem levado a isso e tal, não só os autores, mas também as vítimas, né? Que a gente tem acesso aos equipamentos das vítimas, tem acesso aos equipamentos dos autores, e aí você começa a reparar nesse comportamento deles, né? Quais são as causas, né? E o que eles conversam entre si, né? E onde conversam, em que tipo de conteúdo eles andam consumindo. Então, eu também sou pai, né? Sou pai de 3 filhos, né? Então eu tenho essa preocupação porque eu tenho pré-adolescentes, eu tenho adolescentes em casa, e a gente começa a ficar estarrecido, né? E eu tenho que lidar com isso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler sobre isso para poder entender o problema, tanto para conduzir bem as investigações, né, da delegacia, como também poder tratar essa questão relacionada à minha família. Porque senão, como eu disse,
recentemente num vídeo, a gente acaba ficando doente. Então, se alguns conteúdos que esses moleques estão, né, consumindo deixam adultos doentes, né, e da transmissão com o Elias Adenis, né? Nós vamos já aguardar o restabelecimento da conexão aí com o Elias, e a gente, né, tá vendo aí a importância desse tema, mas a gente já vinha com algum problema lá no início para estabelecer a conexão, e nesse momento a gente tem aí, né, travou a conexão ali com o Elias. Infelizmente, uma pena, né? Porque esse tema é um tema por demais relevante para a nossa comunidade. Nós vamos aguardando aí que de repente essa transmissão possa ser restabelecida o quanto antes, para a gente poder concluir essa conversa e passar mais informações sobre essas investigações que o Elias vem conduzindo e, né, inclusive montou um relatório a respeito disso. Eu quero agradecer aqui também o Flávio Ribeiro, da Polícia Civil, que foi através dele que a gente teve acesso a esse relatório que o Elias preparou, e através disso a gente também teve o interesse de procurar o Elias para essa entrevista. Mas nesse momento você está percebendo ali na tela, né, que a transmissão do Elias está com problema, travou a transmissão, e a gente vai aguardando aqui que ele possa restabelecer essa conexão, e aí a gente, né, continua com a nossa conversa com o Elias Adenis. Enquanto isso, a gente vai lembrando aí da nossa enquete do Repórter Cultura, enquete que você pode participar, você pode interagir, pode compartilhar aí com seus amigos e seus familiares, a enquete a respeito das próximas eleições aqui na cidade de Timbó, onde a gente coloca já os pré-candidatos que foram indicados pelos partidos para você votar e dizer em quem você votaria se a eleição fosse hoje, e também em quem você não votaria se a eleição fosse hoje, né? Olha, e nós trazemos aqui também o recado dos nossos patrocinadores. Você sabia que a Central dos Cosméticos é também uma loja de atacado? Você, profissional da beleza, encontra as melhores marcas com os melhores preços. Grande variedade em produtos da linha profissional, móveis e acessórios. E para o público em geral, além de produtos profissionais, aromatizantes, perfumes, cremes, maquiagem e muito mais. Se precisar, compre sem sair de casa pelo WhatsApp 98472-7667. Central dos Cosméticos, fica ali na Germano Braniceno, próximo ao Hospital Oase. Nas redes sociais, siga Central dos Cosméticos. Nós já temos agora o restabelecimento aí da conexão com o Elias Adenis, e vamos continuando. O Elias, continuando a nossa conversa por aqui, eu queria pedir para você fala ali no teu artigo de autolesão, né, nos jovens, o aumento de autolesão e de mutilação e também de suicídio. Dentro da sua pesquisa, das suas investigações, quais são os principais tipos de autolesão? Acho que é importante essa informação para os pais que acompanham a gente aí. O que os jovens têm feito nesse sentido de se autolesionar, automutilação? Qual que é a prática daí? Esses jovens, esses adolescentes, né, estão envolvidos com, às vezes, até a transmissão de nudes, né? Normalmente o que a gente tem encontrado de autolesões, né, são cortes que esses adolescentes fazem, né, e a gente tem encontrado pré-adolescentes, crianças que estão migrando aí já para a adolescência. Esses cortes eles fazem na pele, com estilete, com faca, inscrevendo no nickname de pessoas que eles estão seguindo e idolatrando nesses ambientes nas redes sociais, que são as subcomunidades, certo? Basicamente, essa que a gente tem encontrado nas nossas investigações, né? Então, essa prática eles chamam de plaquinhas. Então, virou uma prática enviar nudes com os nicknames dos namorados, né? Ou das pessoas que eles idolatram online, né? E isso tem sido, assim, eles são levados a isso dentro de bolhas, né, nas redes sociais. Então, são subcomunidades que surgem, né, a partir do direcionamento dessas crianças e adolescentes para bolhas, pelos algoritmos das próprias redes sociais, né? Então, o que acontece?
Normalmente, né, segundo especialistas, esse ato de se cortar e tal, está relacionado com angústias ali que as pessoas sofrem, acabam dando vazão dessa forma, né? E aí tem pessoas que acabam se aproximando desses adolescentes porque querem receber imagens com esses cortes, certo? Então, há um lado aí né? Sádico dos autores que estimulam essas crianças, adolescentes a se cortarem, né? E há um lado masoquista ali de também alguns expressarem que sentem prazer pelo corte. Então, tudo isso aí é fruto de comportamentos que acabam migrando para as redes sociais, que antes eram vistos no mundo físico, mas muito, como eu posso dizer, esporadicamente. Então, só que hoje, pela própria construção das redes sociais, né, esses algoritmos vão agrupando adolescentes que têm essas tendências, essas crianças que têm essas tendências, às vezes passando por problemas no mundo físico, aí, em relação à instituição, de repente, escola, perseguição por colegas, às vezes algum problema familiar, né, alguma situação que eles não estão conseguindo tratar, né, e o algoritmo acaba levando essas crianças, adolescentes que têm esses sentimentos comuns e agrupando, né, de acordo com esses interesses. Então, às vezes, o conteúdo que se consome na rede social mais aberta, como TikTok, Instagram e tal, é um conteúdo leve, mas que já o algoritmo já direciona esse conteúdo de acordo com esse sentimento, com as procuras, com as conversas das crianças e adolescentes. Nesses ambientes mais abertos, acabam surgindo a publicação de links que levam para as panelinhas, as panelas, que são bolhas dentro de bolhas, são subcomunidades dentro dessas bolhas já. E aí no Discord, no Telegram, eles vão construir grupos, e nesses grupos eles se reúnem para discutir esses temas, né, de autolesão, que eles acham normal, né, e estimulam, tá? E também trocam conteúdos de violência explícita, de violência extrema, né? E nessas panelinhas começam a surgir segmentações. Então, você vai encontrar nessas panelinhas segmentações, por exemplo, de neonazismo, de celibatários involuntários, que eles chamam os incels, né? Vai ter o pessoal que estimula ataques à escola, ou que falam de ataques à escola, certo? Vai ter o pessoal que estimula suicídios, e nesse meio pode aparecer também, e aí mais risco também, né, adultos que vão se passar por crianças e adolescentes para ter acesso a esses conteúdos, né, e às vezes de nudes e pornografia infantil, né, conteúdos de exploração sexual infantil juvenil. Pois é, veja só, né? E isso tudo acontecendo nem é na Dark Web. Você está falando aí de conteúdo que circula da superfície da internet. Na superfície da internet. E é interessante, os pais têm que conhecer esses temas, né, esses termos que são utilizados, as gírias, né? Por exemplo, gore, incel, CP é pornografia infantil, né? Até um termo, a gente, na nossa especialidade de investigação desse tipo de crime, lá na Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, a gente também investiga esses crimes, né? A gente chama de conteúdo de exploração sexual infantil juvenil. Pornografia é para adulto, né? Então, esse tipo de conteúdo é exploração sexual infantil juvenil. E eles estão também transmitindo nesses grupos, nessas subcomunidades, esse tipo de conteúdo. Então, vai haver adultos frequentando essas subcomunidades para ter acesso a isso e, de repente, aliciar ali um adolescente, né, ou um pré-adolescente para estimular. Tanto que a gente tem visto em notícias, eu também tratei de um caso recente no Vale do Itajaí, tá? De uma criança que fugiu de casa, né, um adolescente que fugiu de casa para se encontrar com um adulto. Então, é muito importante a gente cuidar disso, porque, assim, as pessoas têm falado, não liguem para os barulhos aqui, porque eu tive que vir aqui para dentro da casa para ter a conexão melhor da internet. As pessoas têm falado muito do controle parental. Só que o controle parental, gente, não é só você fazer limite de tela, limitação de tela, tá?
e controlar os aplicativos que o teu filho está usando. Porque hoje todos os aplicativos têm chat. Todos os aplicativos estão sujeitando ele a contato com pessoas através da internet que você não sabe quem é, que eles também não sabem quem é. Então, assim, o controle parental também é educação do filho, a gente conversar sobre isso com eles, né? De acordo com o estágio da vida deles, conversar sobre educação sexual. Então, a gente às vezes ouve as pessoas falam muito contra a educação sexual, só que a educação sexual, ela não é uniforme. Ela tem que ser feita de forma gradativa, de acordo com a idade da criança. Então, você não vai falar de sexo com uma criança pequena, mas você tem que falar sobre o corpo dela, sobre as pessoas que se aproximam que é errado tocar nela. Tal. Isso já é educação sexual sendo feita de uma forma leve, para que a criança não seja vítima de abusadores no mundo físico. E quando ela for para o mundo virtual, ela também estranha alguns comportamentos de pessoas que vão se aproximar dela. Então, isso é importante, né? E outra coisa que é importante é a gente pegar e prestar atenção nos tipos de conteúdos que eles estão vendo nesse ambiente. Porque, às vezes, tem ambientes em que são preparados para as crianças, às vezes você está deixando o teu filho assistir um vídeo de YouTube que são para criança, mas você vai ter conteúdo, por exemplo, musical. Já vi casos assim, em que há um conteúdo ao som que é infantil, mas o conteúdo visual é para adultos. Não é apropriado para criança. Então, assim, não é só você limitar o teu conteúdo, limitar o uso de tela para o teu filho. O uso de tela não é nem um problema aqui. Então, pelo que a gente tem visto, né, eu tenho analisado diversos dispositivos de crianças e adolescentes, e a gente vê eles na maior intimidade, na mais completa intimidade, quando eles acham que ninguém está vendo, né? Então, você consegue recuperar mensagens e ver ali as crianças conversando, né? E ver como é o comportamento entre elas, tá? E aí a gente vê que o problema não é o controle de tela, o problema já está na educação no mundo físico. Então, a gente tem que preparar essas crianças para que elas tenham interesses sadios, né? Não tenham traumas, não tenham nenhuma tendência a um problema de saúde mental, não tenha, consiga resolver seus problemas no mundo físico, para que eles não levem ele para o mundo virtual e lá o algoritmo da rede social vai agrupar eles de acordo com esses interesses. E aí você está expondo a tua criança a predadores, né? Está expondo a sua criança, a seu adolescente, a uma situação em que ele vai ter acesso a conteúdo de extrema violência, né? Como o gore, por exemplo, né? O Elias, eu sempre comento por aqui, já comentei algumas vezes, que, por exemplo, tem muitos jogos, ou basicamente esses jogos online, em que as crianças participam, adolescentes participam, todos eles, isso é real o que você fala aí, porque não é o problema, o joguinho tá rolando ali, o pessoal tá jogando a tela do jogo, enfim, mas o problema é que esses jogos online tem chat. E lá nos jogos online, esse pessoal fica conversando, estão ali com o fone. Se você dá uma olhada por cima ali, por trás, tá jogando o joguinho ali, né? Tá rolando qualquer jogo que seja esses jogos de guerra, seja jogo de futebol, enfim, mas sempre tem o chat. O problema é o que está acontecendo ali no chat, que tipo de pessoa que está acessando o chat e conversando com o seu filho. Então, não tem jeito, a gente precisa, como pai, ficar atento a essas situações, né, Elias? Sim, sim, sim. E assim, ó, da mesma forma que a gente educa as crianças para tomar cuidado em conversar com estranhos na rua, a gente tem que lidar com essa situação também, porque eles vão ser expostos, não tem como. Então, qualquer aplicativo que você instalar para eles jogarem, qualquer joguinho, por mais simples que seja, que tenha interação via internet, vai ter o chat. Eles vão estar expostos a pessoas se aproximarem ali através do chat. Então, é bem real essa situação. Então, a gente não vai conseguir proteger eles o tempo todo, né? O resto da vida nisso aí. Então, o período mais complicado é a adolescência. Todos nós fomos adolescentes, todos nós tivemos nossos problemas, né? Então, assim, com certeza. É o período em que eles vão ter contato. Você não vai conseguir tirar um celular ou privar de um celular, privar de internet um adolescente. Só que quando ele chegar na adolescência, ele já tem que ter uma educação, né? E esse controle parental na internet, essa educação que você vai dar para ele, já tem que chegar ali pronto para essas interações. Ele vai ter gente se aproximando, ele vai ter acesso a conteúdos que ele não pode se sentir atraído.
Pois é, e você comentava comigo ontem à noite, ainda quando a gente conversava e fazia os testes aí de conexão, sobre você ter acesso. Você comentou um pouquinho no início da nossa conversa, mas você tem acesso, como investigadora aí da Polícia Civil, tem acesso a essas conversas diretamente ali que as crianças, adolescentes estão tendo com esses predadores. E você me disse que fica, né, estarrecido com o que você acompanha por ali. Sim, alguns desses conteúdos eu estou preocupado aqui, que como eu vim para frente de casa, o meu notebook está acabando a bateria. Assim, o que acontece? Alguns conteúdos de extrema violência, esses gores, né, são vídeos de crimes reais, né, vídeos de decapitações, vídeos de necrofilia, tá? Não sexo com cadáveres, né, vilipêndio de cadáver. E aí, já encontrei adolescentes falando que sentia prazer em ver uma pessoa mantendo relações com um cadáver decapitado. Você vê o nível de absurdo da coisa. Então, assim, aí são os dois lados, né? Não é nem só... Porque, assim, tem os predadores, que a gente tem encontrado nas investigações de exploração sexual infanto-juvenil, mas no caso de autolesão, instigação a suicídio, tem os dois lados. Você tem o sádico, que ele acaba encontrando pessoa que está numa situação vulnerável, né, que está se autolesionando já, né, e que já está iniciando de repente uma depressão, já está numa depressão, indo para uma tentativa de suicídio, já fala de tentativa de suicídio, né, e essa pessoa começa a instigar. Então são os dois lados que está acontecendo. Nesse caso, por exemplo, de crianças que consomem esse tipo de conteúdo, né, adolescentes aí que estão na fase da descoberta sexual e acabam se atraindo por esses conteúdos macabros, sendo atraídos, já há um problema com a própria criança. Então você encontra quadros de saúde mental que vão evoluindo, né? De problemas de saúde mental que vão evoluindo. Então é interessante, por isso que é tão alarmante, né? Que assim, essa é uma visão que a gente traz exatamente para alarmar. Que é o que a gente vê nos casos que a gente encontra. Não significa que todos os adolescentes estão assim, né? Porque entra naquela situação que eu falei, dos interesses. Então é interessante que você cuide para que seu filho, de repente, não esteja tendo acesso a conteúdos desse tipo, para que ele não seja cada vez mais chafurdado, né? Não se afunde nesse tipo de subcomunidade. Porque se uma criança, por exemplo, usa bastante computador, mas ele tem interesse em jogos, ele tem interesse em programação, né? As redes sociais... A gente acabou perdendo a conexão, né? O Edenis falava que estava com problema na bateria lá do seu celular, do seu computador. Mas, enfim, gente, acho que deu pra gente ter uma boa noção, né, do que acontece aí nesse mundo virtual e da exposição que muitas vezes os nossos filhos estão tendo e que a gente precisa acompanhar. Eu acho que o principal recado que fica aqui dessa entrevista do dia de hoje é a vigilância constante de você pai, de você mãe, de você educador, quando percebe alguma questão importante, relevante no comportamento de alguma criança, de algum adolescente, que começa a aparecer com algum tipo de lesão que pode estar sendo feito por ele mesmo, né, sendo incentivado aí por esses grupos em que a gente muitas vezes não se apercebe. Tá jogando joguinho, tá na internet, a gente vê lá, parece que tá tudo certo, mas o problema é o que está acontecendo lá por trás. Esses chats em que ele consegue ter comunicação, não pela tela, mas por áudio ou por escrito, ali que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Então, muita atenção, esse é o recado. Vigilância sempre, para que você não tenha a infelicidade de daqui a pouco ter o seu filho e sua filha envolvido com algum caso aí de cyberbullying, de automutilação, com essas situações macabras, inclusive, aí que o Edenis colocou pra gente. Então, muito importante esse tema, esse assunto. 8h mais 40. Nós vamos agora com o recado da The Flash para você. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Validade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash.